Olá, meu nome é Rodrigo Alberto Sensi, eu sou especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. O tema da aula de hoje é instrumentais utilizados em cirurgia. Os instrumentais eles são de suma importância para que uma cirurgia seja bem executada, pois toda cirurgia ela deve ter os instrumentais adequados, além de técnica por parte do profissional. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem da tela, nesse slide, essas são as etapas técnicas da cirurgia, né? E dentre essas etapas, a que nós abordaremos hoje será a montagem da mesa e dos campos cirúrgicos, né? E dentro da montagem da mesa, a gente tem a disposição dos materiais. Eles podem ser colocados no sentido anti-horário, né? Como está essa mesa aqui, ou no sentido horário. Essa mesa ela foi montada no sentido anti-horário, né? Ela está de acordo com os instrumentais que vão ser utilizados em cirurgia. Na cirurgia, a cirurgia propriamente dita, ela inicia pela anestesia, né? Depois nós temos aqui os afastadores, instrumentos utilizados para incisão, descoladores, alavancas e assim por diante, os quais a gente vai abordar item por item nessa aula. Quando a gente fala em anestesia, tá? A carpule tem que sempre estar com a agulha voltada em posição contrária a quem vai pegar ela da mesa. Para quê? Para que ela não forneça risco de acidente, como uma perfuração, por exemplo. Se eu pegar a carpule e for devolver ela para algum membro da equipe cirúrgica, eu tenho que devolver sempre com a agulha, a ponta da agulha, voltada para mim, para que essa pessoa consiga pegar a carpule, né, em posição contrária à agulha, evitando assim acidentes. Ok? Vou passar o slide aqui. Né? O segundo material que a gente vai utilizar é esse que está aqui na mesa. Ó, é o bisturi. Tá? Pode ampliar aqui a imagem para o bisturi. A lâmina de bisturi ela deve ser acoplada no cabo de bisturi, sempre com um porta-agulha segurando pelas costas da lâmina. Você deve evitar prender a lâmina pela parte ativa, pois essa lâmina pode perder o fio, tá? E a posição que você vai segurar o cabo do bisturi, esse é um cabo número 5, é a mesma posição que você segura uma caneta. Tá? Eu vejo que muitos alunos eles querem fazer a incisão segurando dessa forma, já vi alunos segurando desta forma. A posição correta para segurar a lâmina do bisturi, o cabo do bisturi, é a posição de caneta, ok? Tá? Essa aqui é uma lâmina do tipo 5C, tá? Certo? Aqui a gente tem outro slide, né, mostrando como que é inserido a lâmina do bisturi, né? Outro cuidado que a gente tem que ter, né, é sempre a lâmina do bisturi, né? Ela deve coincidir com a fenda receptora do cabo do bisturi, né? Para que eles fiquem coincidentes, ok? Após o uso do bisturi, nós temos os descoladores, né? Nós temos aqui nessa imagem do slide o descolador de Molte Cureta, que é o Molte 24. Nós temos o descolador de Molte do tipo 9, número 9. Nós temos o descolador de Freer, né? Então, olha só, aqui na mesa a gente tem um Molte do tipo Cureta, tá? Ele tem uma extremidade menor, né? Essa extremidade menor aqui é a qual eu gosto de iniciar o descolamento, né? Um descolamento mais delicado, né? Descolamento mucoperiosteal total, né? E depois tem uma porção maior, né? Uma porção maior dessa parte ativa da lâmina. Outro instrumento que a gente tem aqui, ó, é o descolador de Molte número 9, tá? O descolador de Molte número 9 também, ele tem uma porção pontiaguda, né, pela qual a gente pode iniciar o descolamento. Muitas vezes a porção pontiaguda também serve para a gente riscar a região de incisão, né, onde foi feita a incisão com a lâmina, né, para fazer auxiliar, né, na separação ali do periósteo que foi incisado, né, e uma porção maior aqui, ó, que é onde a gente faz o descolamento propriamente dito do tecido, tá? Aqui na mesa também a gente tem outro instrumento, né, que é o Syndesmotum, ok?
O sindesmótomo é um instrumento utilizado não para fazer o descolamento mucoperiosteal, como é utilizado o descolador do tipo Molt, ou o Molt número 9, ou o descolador de Molt número 24. O sindesmótomo, ele é utilizado para fazer o rompimento das fibras dentogengivais, ou seja, ele é muito utilizado para aquelas cirurgias onde você não vai realizar retalho, né? Onde você só quer fazer o rompimento das fibras dentogengivais. Por exemplo, um terceiro molar erupcionado, ele pode ser utilizado. Ok? Então, vamos lá, de novo aqui na tela, né? Instrumentos para afastamento do tecido. Numa cirurgia odontológica é super importante a gente fazer um afastamento adequado do campo operatório. Para quê? Para que a gente tenha visualização, né? E desde o momento que você inicia o procedimento numa anestesia, por exemplo, você pode afastar o tecido com os dedos ou com o próprio Minnesota, né? O afastador que os alunos costumam dizer, ele é um afastador tobogã, né? Esse é o afastador do tipo Minnesota, né? Ele serve para afastar o tecido adequadamente e você conseguir uma excelente visualização do campo operatório, ok? Outros afastadores que a gente tem, né, aqui na tela, né, esses a gente não inseriu na mesa, eu não costumo utilizar eles, né, mas tem a pinça Bacals, que é muito utilizada para apreensão de campos cirúrgicos, e o afastador lingual também, tá? Instrumentos utilizados para controle de hemorragia também podem ser utilizados para remoção de fragmentos que porventura venham a se soltar durante um procedimento de extração, né? Ali a gente tem as pinças hemostáticas, que podem ser chamadas de cryo, né? Aqui a gente tem uma pinça hemostática aqui na minha mão, né, reta, uma cryo reta, né? E existe também a pinça hemostática curva, né? A cryo curva, né? Essa pinça aqui, ó, ela pode ser utilizada, né? Então, como eu comentei, para aprender fragmentos, né? Que venham a soltar, por exemplo, durante uma odontosecção, ocorreu a fratura da coroa do dente, né? Você separou a porção mesial da porção distal dele, você pode remover uma das porções com uma pinça hemostática, ou também, se você observa que está tendo um sangramento de algum pequeno vaso, você pode aprender esse vaso com a pinça hemostática, né? Para fornecer hemostasia do campo operatório, ok? Muitos alunos confundem a pinça hemostática, tá, com o porta-agulha, mas ela possui várias diferenças para um porta-agulha, né? Primeiro, né, é muito difícil você executar uma sutura adequada com uma pinça hemostática, então tem que saber diferenciar, né? A sutura tem que realmente ser feita com porta-agulha, senão o aluno vai ter muita dificuldade em fazer a sutura. Então, voltando aqui para a tela, né, olha ali, ó, primeiro, as ranhuras da pinça hemostática, elas são paralelas, né, diferentemente das ranhuras do porta-agulha. A porção também ativa aqui, ó, da pinça hemostática, como vocês podem observar na minha mão aqui, ela é longa. O porta-agulha está aqui ao lado dela, né? Pode focar aqui na minha mão, fazendo um favor? Então, olha só. Olha a diferença aqui, ó, da porção ativa, do tamanho da porção ativa entre a pinça hemostática e o porta-agulha, né? A pinça hemostática, ela tem um tamanho bem maior do que o porta-agulha, mas a porção ativa, né? Mas a principal diferença é nas ranhuras do porta-agulha, que são paralelas, ok? Outros instrumentos também que são muito utilizados na cirurgia são as pinças, né? Aqui no slide a gente consegue ver a pinça anatômica e as pinças Addisons, tá? Eu particularmente eu gosto muito de utilizar a pinça anatômica, né? Principalmente na região do terceiro molar, né? Quando eu executo cirurgias, né? Eu não gosto de entrar com a mão dentro da boca do paciente. O que entra dentro da boca do paciente para a execução do procedimento é o instrumento. E, no caso, uma pinça anatômica, ela tem um comprimento aqui, ó, maior, né? O comprimento dela é maior para a gente fazer a apreensão, por exemplo, de um tecido na hora da sutura. Então, acaba facilitando muito a vida do cirurgião, tá? Já as pinças Addison, né? Nós temos duas, né? A pinça sem dente, né? E a pinça com dente, né? Muitos chamam ela também de dente de rato, né? É uma pinça que a gente consegue aprender melhor o tecido, fazer uma tração melhor durante a sutura, né?
mas ela tem um inconveniente, diferentemente da pinça sem dente, que ela pode perfurar ou traumatizar um pouquinho mais o tecido. Então, sempre executar uma apreensão delicada, ok? Outro instrumento também que é muito utilizado, né, são os alveolótomos, né? Os alveolótomos podem ser chamados também de osteótomos, pinças goivas, né? Aqui na imagem a gente vê um biarticulado e um alveolótomo Luer curvo, né? Aqui na minha mão a gente tem um Luer curvo, né? Eu gosto de fazer a apreensão do alveoloto dessa forma aqui, ó, né? Onde o meu dedo indicador ele auxilia na abertura do alveoloto, né? E a minha mão ela auxilia o quê? No fechamento, né? A gente pode muitas vezes, ele não pode ser confundido com um fórceps, tá? A indicação dele é totalmente diferente do fórceps, né? Ele não pode ser usado, por exemplo, para fazer a luxação de um dente, né? Ele é utilizado para apreensão, às vezes, de algum fragmento que soltou no alvéolo também, assim como eu comentei antes, da pinça hemostática, né? Ou aquele dente que já foi luxado, está praticamente solto, né? Você pode utilizar ele para remover do alvéolo, mas não para fazer a luxação dele, tá? Não é a função dele. Mas a principal indicação, como o próprio nome diz, né, é a alveolotomia, né? Seria, muitas vezes, a remoção ali do tecido ósseo ali, do alvéolo, né, para facilitar a cicatrização do tecido gengival, ok? Então aqui, ó, o outro instrumento muito importante é o alveolótomo. Outro instrumento muito utilizado para remoção óssea é esse aqui que está na minha mão, tá? Ela é uma lima para osso, lima Selden. Quando que a gente utiliza uma lima Selden? A gente utiliza uma lima Selden quando, por exemplo, você executa uma osteotomia com broca. Você não precisa utilizar a lima Selden em toda a extração dentária, né? É naquela extração que forneça alguma espícula óssea que possa comprometer a cicatrização do tecido gengival, né? Por exemplo, você usou uma broca, né, durante a extração e ficaram espículas ali, né, que na hora que você reposicionar o tecido, ela possa traumatizar. Então, a lima, né, para osso, ela é utilizada de uma maneira que você vai raspar o tecido e remover essas espículas, ok? Outros instrumentos utilizados para remoção óssea são os instrumentos rotatórios, né? Nós temos a alta rotação, né? Aqui nós temos uma peça de mão angulada, né? Uma peça de mão angulada. No slide ali a gente consegue observar, né, a peça reta também, né? Que é acoplada a um micromotor, tá? Pode observar aqui na minha mão, né? De novo, o micromotor acoplado na peça reta, tá? Então esses instrumentos aqui, eles são utilizados para remoção do tecido ósseo ou também para uma separação dental, uma odontosecção, né? Ele pode ser utilizado, né, através do uso de brocas acoplados nesse instrumento, tá? Sempre que a gente faz a remoção de osso ou uma odontosecção tem que ser sobre a refrigeração com solução fisiológica estéril, né, para evitar o sobreaquecimento desse tecido ósseo, que pode provocar uma necrose do ósseo, uma necrose óssea maior, né? Isso pode favorecer uma infecção pós-operatória, tá? Um processo inflamatório também aumentado. Então, nós temos esses dois instrumentos aqui. Outro instrumento também são os instrumentos usados para remoção de tecidos moles em defeitos ósseos, né? Aqui nós temos uma cureta periapical, né? A cureta de Lucas, tá? Ela tem uma porção convexa e uma porção côncava. A porção côncava, ela serve para remover, pode focar aqui na minha mão, ela é utilizada para remover para curetagem, a porção côncava é utilizada para curetagem do alvéolo pós-exodontia, né? Remoção de algum corpo estranho durante a extração ou de algum fragmento dentário que possa ter caído dentro do alvéolo, né? Nos dentes com lesões apicais também ela pode ser utilizada para remoção dessa lesão apical via alvéolo, tá? Então é um instrumento obrigatório da gente ter em nossa mesa, tá? A cureta de Lucas. Então, pessoal, outros instrumentais que são utilizados agora para sutura da mucosa ao término da cirurgia é o porta-agulha do tipo Maio-Hegar e o porta-agulha do Castroviejo, tá? Aqui na mesa eu não coloquei o porta-agulha Castroviejo porque não é um material que a nossa equipe utiliza para sutura. Ele é muito utilizado pelos periodontistas, né, em suturas mais delicadas. Já para realização de sutura em área, por exemplo, posterior de mandíbula, a gente tem muito mais facilidade
com o porta-agulha do tipo Mayo-Heger, tá? O item que o aluno tem que observar durante a execução de uma sutura com porta-agulha do tipo Mayo-Heger é a forma que ele vai portar o porta-agulha, vai segurar o porta-agulha. É o dedo anular num dos anéis do porta-agulha e o polegar em outro. E o indicador, ele vai direcionar a sutura. Ele vai repousar aqui sobre o corpo do porta-agulha, ok? É assim que se segura um porta-agulha, tá? Antes eu não comentei, mas a pinça hemostática ela deve ser aprendida da mesma forma. Ó. Essa é a forma correta de aprender uma pinça hemostática. Num primeiro momento, muitas vezes o aluno ele tenta fazer a sutura de outra forma. Ele tenta segurar o porta-agulha como segura muitas vezes um castrovejo, não coloca os dedos dentro dos anéis. Isso causa a falsa ilusão que você está realizando a sutura de uma maneira mais fácil, tá? Para quem é iniciante, muitas vezes isso realmente pode ser mais fácil, mas a longo prazo tu vai ter dificuldade em melhorar a tua técnica de sutura, tá? Então, lembrando, sempre, os dedos, eles devem ficar nos anéis do porta-agulha, tá? É o dedo anular e o polegar, e o indicador sobre o corpo do porta-agulha. Essa é a forma correta de segurar um porta-agulha, tá? E como comentado antes, o porta-agulha ele não deve ser confundido com uma pinça hemostática, tá? Eles possuem diferenças, tá? Aqui, ó, a gente tem um porta-agulha com vidia, né? Então ele fornece uma apreensão muito boa da agulha, evitando que ela dobre durante a sutura, né? Também fornece uma apreensão melhor do fio de sutura no momento que você vai executar o nó, tá? Então muitas vezes eu vejo um aluno executando com um porta-agulha e é isso que torna, com uma pinça hemostática, aliás, é isso que torna a sutura difícil para ele, né? Então a gente tem que saber diferenciar esses dois instrumentais, ok? Outro instrumento que a gente tem que utilizar em cirurgia são as tesouras, né? Aqui nós temos duas tesouras, né? Uma íris, né? Que é uma tesoura reta, né? E uma Goldman Fox, né? A Goldman Fox, tá? Essas tesouras aqui, elas podem ser utilizadas, tem várias utilizações, né? A principal delas ali no momento da cirurgia seria fazer o corte do fio no ato da sutura, tá? Então, elas sempre têm que estar afiadas, né? Para facilitar a nossa cirurgia, né? Também pode ser utilizadas para correção de pequenos irregularidades de tecido no momento que tu faz a sutura, assim como tu pode utilizar o bisturi para essa finalidade, ok? Então aqui a Goldman Fox, tá? Outra tesoura que a gente utiliza muito em cirurgia bucal, ok? Outro instrumento que eu separei para vocês é esse aqui, ó, um abridor de boca, tá? Ele está na tela, né? Que nós temos dois tipos de abridor. Eu prefiro utilizar esse que está aqui em minhas mãos, né? Esse é um abridor de borracha, né? A gente chama ele de abridor Abritec, né? Nas cirurgias de terceiros molares inferiores ou numa cirurgia de mandíbula, em geral, o paciente tem dificuldade de manter muitas vezes a boca aberta durante todo o procedimento cirúrgico, né? Imaginem ficar 30 minutos com a boca aberta, né? E alguém executando um procedimento, é cansativo, né? Pacientes com desordens temporomandibulares, né? Ou dores na região da articulação, esses pacientes, eles muitas vezes eles podem sentir muito desconforto no ato de ficar com a boca aberta. Então, esse mordedor de borracha aqui, ó, ele auxilia bastante, tá, em manter a boca aberta do paciente e melhorar o conforto pós-operatório, o conforto transoperatório para ele. Inclusive, no momento da luxação com alavancas, gera muita pressão na região da articulação. Esse abridor, ele diminui consideravelmente essa pressão, tá? Então, pacientes que relatam para mim que eles têm DTM ou desconfortos articulares, eu já deixo ele preparado para utilizar nesses pacientes durante a cirurgia, esse abridor de boca, tá? Então, é outro instrumento obrigatório de ter na nossa mesa cirúrgica, tá? O abridor de borracha do tipo Abritec. Outro instrumento muito importante da gente utilizar em cirurgia, né, é uma aspiração. Existem aspiradores metálicos, eu particularmente prefiro os descartáveis, né? O descartável, acabou a cirurgia, você vai desprezar ele, né? O aspirador metálico, você tem que sempre estar tendo a certeza que você fez a higienização correta dele no interior, para não ficar resíduos de sangue, por exemplo, ou algum fragmento dentário que possa ter sido aspirado e ficado preso ali durante uma exodontia. Então, eu particularmente prefiro os descartáveis, né? Na nossa disciplina de cirurgia também a gente orienta os alunos a usarem os aspiradores descartáveis, né?
quando você vai executar uma osteotomia, muitas vezes eu vejo um aluno iniciante, ele com a broca, né, pegando o aspirador, claro, não é o ideal, mas isso acabaria com a parte ativa da broca mais cedo, né, teria que trocar essa broca antes, o aluno, né, então, se ele usa um aspirador de plástico, né, o aspirador de plástico, ele vai preservar a broca nessas situações, né, além do que, como eu mencionei antes, né, é muito mais fácil você substituir ele entre uma cirurgia e outra do que você sempre realizar a higienização e ter a certeza, né, que esse instrumento ele foi corretamente higienizado, né? Então, eu sempre oriento os meus alunos aliás, é norma obrigatória da disciplina ter aspirador descartável nas cirurgias bucais, tá? Aqui na tela também a gente tem agora material utilizado para irrigação, né? Aqui é uma seringa de 50 ml, eu não vejo que algumas cirurgias realmente ela pode ter indicação, mas não cirurgia oral menor, uma de 20 ml, né, já é suficiente, tá? Não menor que isso também, porque senão o aluno vai ter que interromper a cirurgia a todos os momentos para que ele faça a reposição do soro nessa seringa de irrigação, tá? Então, nesses casos, o ideal seria uma de 20 ml, tá? Agora a gente vai falar com você sobre as alavancas, tá? As alavancas são outros tipos de instrumentais que são indispensáveis para execução com sucesso de uma técnica cirúrgica, né? Aqui na mesa a gente tem várias alavancas, né? Desde alavancas do tipo Seldin até alavancas do tipo Potts, né? Eu, em todas as minhas cirurgias, mesmo se eu acho que eu não vá utilizar, por exemplo, uma Potts, eu as tenho na mesa, tá? Acho que uma das piores situações que possa existir, né, durante uma cirurgia, isso também a gente comenta com os alunos, né? Você tem que ter os materiais completos, né? É muito frequente você, numa cirurgia, achar que não vai usar um material, por exemplo, como uma broca e precisar dela. Então, nesse caso, você tem que ter ela na mesa, né? Então, as alavancas, a gente sempre coloca todas as alavancas aqui na mesa, né? Durante a execução de uma cirurgia, eu vou falar com vocês as principais, né? Aqui a gente está vendo, como o próprio nome diz, né, no slide, uma alavanca apical reta, né, número 301, né? Ela pode ser utilizada para luxação de elementos dentários ou também utilizada em ápices dentários, né, como a gente está vendo ali. A empunhadura da alavanca sempre tem que ser essa, né? A empunhadura dígito palmar, né? Palma, né? Ela fica na posição posterior, na posição inferior aqui do cabo, né? Seu dedo vai ficar sobre a alavanca, né? Ok? Sobre a parte ativa, aqui em direção à parte ativa haste da tua alavanca, né? Então, essa é a forma correta de você segurar uma alavanca, ok? Aqui nesse slide a gente tem outras alavancas muito utilizadas, né, que são a Seldin, né, nós temos a número 2 também chamada de reta, né, e a Seldin 1D e 1E, que os alunos gostam muito de chamar elas de bandeirinha, né. A 1D 1D de direita, né, utilizada muito em molares superiores do lado direito, e 1E à esquerda, né, muito utilizada em molares superiores do lado esquerdo. Mas, claro, elas também podem ser utilizadas em molares inferiores, muitas vezes remoção de uma raiz de um terceiro molar inferior que você fez uma odontosecção, né? Então aqui, ó, a gente tem a alavanca Seldin 2, tá? Pode focar bem nela aqui na minha mão. Ok? E aqui nós temos a Seldin no número 1, tá? Essa é 1D, tá? Aqui tá 1R também, né? Que em inglês seria, né, de direito. E aqui a alavanca 1E, que é a esquerda, tá? Ok? Bandeirinha justamente pelo formato da parte ativa dela, né? Alguns alunos chamam de bandeirinha. Ok? Outras alavancas que a gente tem aqui também, né? A gente tem uma número 1 Heydrich, tá? Ela pode ser utilizada pode focar nela aqui, ela tem a parte ativa muito pequenininha, né? Então vamos focar nela aqui, ó. Ela pode ser utilizada também para remoção de raízes, né? Para iniciar a luxação de um terceiro molar, você também pode utilizar ela, né? Um instrumento mais delicado, ok?
E, ainda seguindo o slide, aqui nós temos a alavanca do tipo POTS. Tá? Alavanca do tipo POTS. Ela tem todas as indicações também que são fornecidas pela alavanca Seldin número 1. Tá? A gente tem a POTS aqui direita, POTS esquerda também, né? E a empunhadura da alavanca POTS, ela é diferente. Ó, ela é feita desta forma aqui, tá? Então, é uma alavanca que, para utilização, muitas vezes, você tem que ter cuidado da força que você executa, tá? É transmitido uma grande força na parte ativa dessa alavanca através da rotação de punho, tá? E muitas vezes, por exemplo, num terceiro molar superior que está muito aderido ao tuber, você pode remover o tuber durante o ato da extração, muitas vezes sem executar uma grande força, justamente pela transmissão da força desta alavanca, a parte ativa dela. Então, um aluno, principalmente, ele tem que ter muito cuidado a utilizar essa alavanca aqui, POTS, tá? Ok? Tá? Cuidado com o excesso de força nesse tipo de alavanca. E para finalizar, agora a gente vai falar das brocas, né? As brocas que a gente utiliza em cirurgia, a gente tem que ter vários cuidados com ela, né? O primeiro é o quanto a gente pode utilizar dessa broca, quantas cirurgias, né? Porque elas perdem a parte ativa ao longo da medida que elas forem sendo utilizadas, que elas forem sendo esterilizadas, né? Então a gente tem que estar sempre substituindo elas, ao contrário dos materiais que a gente comentou antes, exceto o aspirador, né? Então as brocas, né, elas têm que ser sempre bem avaliadas com relação à substituição delas, tá? Se você não executar uma substituição no tempo adequado, você vai ter uma dificuldade de corte, né? De osteotomia, de uma odontosecção, tu vai gerar um maior aquecimento ósseo, né? Um maior risco de infecção pós-operatória, tudo isso pelo uso inadequado da broca, né? Ou pelo uso excessivo da broca, tá? Então, ali, ó, na imagem da tela, a gente tem as brocas número 6 e número 8, né? A primeira imagem ali é uma broca esférica, né? A número 6, ela tem um diâmetro menor do que a número 8, né? Nós temos as duas brocas aqui, ó, na mesa, né? Expostas na mesa, né? Essa broca aqui, ela é utilizada para a peça reta, né? Ou para a peça angulada, né? No micromotor, tá? Essas duas aqui, mas a gente também tem ela disponível para alta rotação, tá? A gente tem, podemos voltar para o slide aí, disponível essa broca para alta rotação, ok? E a segunda imagem ali, a gente tem uma broca tronco cônica, que são as brocas 701, 702 e alguns profissionais usam também a 703. O que muda nelas é também o diâmetro da parte ativa, tá? Onde a 703 tem um maior diâmetro e a 701 um menor diâmetro, tá? Eu, particularmente, uso muito a 701 para fazer odontosecção e a 702 tanto a odontosecção quanto a osteotomia, né? Esses movimentos eles têm que ser feitos sempre com a porção ativa da broca, né? Evita utilizar a ponta da porção ativa, porque senão você tem um risco maior de fratura da ponta ativa da broca, principalmente da broca 701, né? E daí muitas vezes tu pode ter um segundo momento cirúrgico de ter que remover a ponta dessa broca, que pode ser algo não tão simples, né? Então sempre tem que ser executada o procedimento com as faces laterais dessa broca, tá? Ok? Então aqui, ó, a gente tem uma broca 701 na minha mão e também uma broca 702, né? Existe essa broca aqui tanto para peça reta quanto para alta rotação, ok? Tá? E por último aqui, a gente tem no slide a broca Zecria, tá? Essa broca a gente utiliza muito na alta rotação. A grande vantagem dessa broca é o comprimento da porção ativa, né? Além do alto poder de corte. É uma broca que tem 9 milímetros, né, de comprimento, né? Sempre utilizada também, a utilização dela deve ser nas faces laterais, né? O movimento ele tem que ser oscilatório, né? Para aumentar, não, mas para favorecer o poder de corte da broca, tá? É uma broca muito utilizada na odontosecção, a Zecria, tá? A broca Zecria, né? Então, eu particularmente prefiro a tronco cônica 701, 702, a esférica ali, tanto odontosecção quanto osteotomia, né? Já a Zecria eu utilizo mais para odontosecção, tá? Sempre lembrando que a irrigação sempre tem que ser feita na ponta da broca, né? Tem que ser uma irrigação assim bem executada para evitar o aquecimento ósseo no transoperatório, tá? Então, as brocas, como eu comentei, né, sempre reavaliar também o momento correto de trocar, né? A broca não é um instrumento que tu vai poder utilizar a vida inteira,
Beleza? Então, meu nome é Rodrigo, né? Finalizando mais uma aula aí agora de instrumentais, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? E qualquer coisa também a gente está à disposição aí para esclarecimentos.